por que que o Bolsonaro não cedeu entrevista ao Metrópolis, mesmo sendo liberado por Alexandre de Moraes. E eu acredito que ele fez isso acertadamente, na minha opinião. Se você discorda de mim, já deixa nos comentários, já curte o vídeo, já se inscreve pra gente continuar. Bom, eu acho que ele fez isso acertadamente, por quê? Porque ele vendo que o Xandão já tá se fodendo com esse negócio do Banco Master. Vendo não, né? Sejamos sinceros. Ele recebeu essa informação nas visitas que eles devem ter tido da Michelle, do Flávio, enfim. E pai, não dá entrevista porque o Alexandre de Moraes está na mídia, até a Globo tá batendo nele, então não dá entrevista porque senão você vai tirar, você vai voltar todos os olhos da mídia para você, todas as manchetes vão ser falando de você e o Alexandre de Moraes vai ficar nos bastidores. Então eu acredito que acertadamente ele não deu essa entrevista e vamos ver aqui, ó, para facilitar na edição, eu tô no 17 e 18. Tudo bem? Oi, Neila, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. Vamos falar um pouquinho, né? Isso, falar um pouquinho aí sobre Jair Bolsonaro. Cancelou a entrevista aí de última hora mais uma vez. Pois é, a gente já está expert nisso. Já, trauma desbloqueado. Mais uma vez a entrevista cancelada de última hora. Muita gente esperava por essa entrevista, o mercado financeiro esperava por essa entrevista, a política esperava por essa entrevista, porque essa questão da candidatura do Flávio Bolsonaro ainda é muito incerta. Não se sabe até onde o Flávio vai levar essa candidatura e a última pesquisa Quest mostrou um crescimento do Flávio Bolsonaro que muita gente não esperava. O que esperava-se era um crescimento do Tarcísio e mostrou um crescimento superior do Flávio Bolsonaro. Claro, ele tem uma rejeição muito grande também, mas mostrou um crescimento que não era... Pausa aqui. Eu acredito que esse nome do Flávio não vai se manter até no final. O que vocês acham? Não sei. Eu acho que eles vão querer lançar o Tarcísio ainda. Estão testando se o Tarcísio vai pagar todos os pedágios, mantendo firme, tendo o Bolsonaro como líder dele. Não sei ainda, vamos ver. Eu acho que eles estão testando para ver se o Tarcísio fala, ó, Flávio, joga pro pai, deixa o pai nessa eleição. Se eu ganhar, eu solto seu pai. Mas deixa pra mim, se o seu nome é fraco. Eu acredito que o Tarcísio seria mais forte. Eu vou apoiar Renan Santos. Eu sou o porta-voz da MBL, mas eu acredito que a maior cagada do bolsonarismo foi fazer isso. O que vocês acham? E é claro, o nome do Flávio já tá escolhido. O que eles poderiam fazer se o pai tivesse solto, se o Bolsonaro tivesse solto, é falar um vídeo, né? O Bolsonaro falando, não, o meu filho escolhido é o Flávio, meu candidato escolhido é o Flávio, só pra aquecer, pra acender os ânimos do eleitorado ali, foda que o pessoal do bolsonarismo é quase que 40 a mais, vamos continuar. Esperado. Agora, o que se esperava também era que Jair Bolsonaro pudesse dar ali o seu aval. Se Flávio vai ou não ser mesmo o candidato da direita, o candidato do bolsonarismo em 2026. Uma pena, a gente não teve essa resposta hoje. Pois é, porque todo mundo quer ouvir em primeira pessoa, né? Afinal, do próprio Bolsonaro, da boca do Bolsonaro, se o Flávio seria candidato ou não. A questão de como o Bolsonaro está, da saúde dele, isso já vem sendo relatado pelos filhos, né, do Bolsonaro. Então é algo mais para o público, né, bolsonarista, mais essa extrema direita. O que está todo mundo querendo saber mesmo, esse ponto que você colocou com relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Pelo que eu apurei, a candidatura do Flávio, ela é uma candidatura para valer. Não há nenhuma perspectiva nesse horizonte de que o Flávio possa desistir da candidatura, mesmo se os números mostrarem que ela não é competitiva, né? A gente tem 65% de rejeição do Flávio, que é considerado, por quem analisa a pesquisa, um suicídio político. Nossa, rejeição alta pra caralho, hein? Nossa, você tá louco. Inclusive, o Bolsonaro só quer que o Flávio seja candidato para manter o poder na família, para manter a direita como se a direita fosse totalmente bolsonarista. Eles não querem que todo esse eleitorado, todos esses 51 milhões de votos, vão para outra pessoa. E para mim isso aí é o maior erro do bolsonarismo. E a gente vê que eles não estão preocupados com o Brasil, eles estão preocupados em manter o poder na corte, no castelo, que é o bolsonarismo. E felizmente esse castelo está em ruínas, é um castelo de areia. Você lançar um candidato com tamanha rejeição, então vai ser uma disputa ali de quem tem menos rejeição, e nessa disputa, neste momento, o presidente Lula é que está vencendo, e se o Tarcísio fosse o candidato, como é o sonho aí do mercado financeiro, o Tarcísio ganharia nessa guerra de rejeições. Mas o que eu apurei é que o Tarcísio não sairá candidato de forma alguma se o Flávio se mantiver na disputa, pelo simples fato de que ele vai virar a GNI das eleições, né? Vai apanhar da direita e vai apanhar da esquerda, então vai ficar ali tomando pedrada, sendo que ele tem uma eleição para o governo de São Paulo praticamente definida, não tem muitos adversários ali
competitivos para tirar o Tarcísio de um segundo mandato em São Paulo. Com relação a essa não entrevista do Jair Bolsonaro, Neila, como você já colocou, e o Sam também, tinha muita pressão para o Bolsonaro não falar. Claro, tem as questões de saúde do Bolsonaro, mas como essa entrevista não foi remarcada, então a gente pode avaliar que essas pressões pesaram nessa decisão do Bolsonaro de não conceder entrevista hoje. E uma questão específica que eu ouvi de uma pessoa bem do entorno do Bolsonaro é que o Bolsonaro, se desse uma entrevista hoje, ele tiraria o seu principal algoz das manchetes do jornal. E eu estou falando do ministro Alexandre de Moraes, que está sendo bastante... Foi o que eu falei. Eu acho que ele fez isso acertadamente. Se ele tira o Alexandre de Moraes das manchetes, o povo esquece o contrato de 129 milhões da esposa dele, esquece que o Alexandre de Moraes ligou 4 vezes para o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, para tratar da venda do Banco Master ao BRB, que ele disse que ligou para tratar sobre a Magnitsky, que a gente sabe que é mentira. Então, o Bolsonaro acertou nisso aí, cara. Vamos lá. Bastante questionado e está com muita dificuldade de se explicar nesse caso do Banco Master, que foi revelado, né, pela colunista Malu Gaspar, nossa colega ali do Globo, que tem bastante credibilidade, mostrando, né, primeiro um contrato que o escritório de advocacia da família do Moraes, da mulher e dos filhos do Moraes, assinou, né, de mais de 100 milhões de reais, é o maior. A gente mostrou aqui no Metrópolis que é o maior contrato de advocacia da história do país, deixou muita gente, até hoje, viu, Neila, com queixo caído. Tá... O maior contrato de advocacia da história do país, cara. Eu não sabia disso, olha isso aqui, cara. Parabéns ao jornalista por falar isso aqui, cara. Faz tempo que eu não vejo jornalista falar a verdade desse jeito aqui, ó. O Metrópolis tá de parabéns, cara. O volume desse contrato. E também, agora veio à tona, né, uma eventual pressão do ministro do Supremo Tribunal Federal em cima do Banco Central para que eles ajudassem o Banco Master. Então, esse pagamento, afinal, vultuoso seria para que o ministro conseguisse que o Banco Central não liquidasse o Master? Me parece que é isso, porque até agora ninguém sabe, ninguém viu o que foi que o escritório de advocacia da mulher do Moraes, que é um escritório completamente relevante, ninguém sabe que tipo de causa esse escritório atuou, nem para o Vorcaro, nem para outros. Ele não está entre os grandes escritórios de advocacia do país, então este seria o serviço prestado. Aqui, imagina se tivessem, cara, contratos de 129 milhões. O maior contrato de advocacia do Brasil, da história do Brasil, foi feito por um escritório que nem é relevante, cara. Olha esses dados que essa jornalista tá trazendo. Parabéns ao Metrópole, cara, novamente. O ministro do Supremo tentar pressionar o Banco Central para evitar a liquidação do Master. Então essa história está muito complicada, ninguém está explicando isso e se esperava de uma parte dos bolsonaristas, Neila, que o Bolsonaro não desse entrevista, inclusive para que não tirasse o Moraes da manchete. Agora tem uma coisa curiosa, viu, Neila, que até agora muitos bolsonaristas também não entenderam, mas eu tenho um palpite, a gente pode falar sobre isso no decorrer do programa, é que a família Bolsonaro está silenciosa, não está tripudiando em cima dessa virada aí que o Moraes, né, sofreu no final do ano, porque, claro, ele está questionado, já começa esse processo, né, de desgaste de uma questão ética e também de advocacia administrativa que envolve o ministro, é uma questão muito grave que a gente está falando, mas a família Bolsonaro, que todo mundo esperava, que nesse momento, né, iria saborear, né, o infortúnio do seu principal algoz, está quietinha ali, viu, Neil? Estão quietinhos e tem algum motivo? Mas aqui é verdade, nenhum bolsonarista está criticando isso aí. A gente vê um videozinho ou outro, mas ninguém tá batendo firme. Os filhos, o Flávio não tá batendo, a Michelle não tá batendo, o pessoal grande do PL não tá batendo. Por quê? Porque eu acredito que eles querem, depois dos 7 dias da cirurgia do Bolsonaro, eles acreditam que o ministro Alexandre de Moraes conceda a prisão domiciliar ao mito, né? Existe uma história que diz que a família Bolsonaro trabalha aí junto com outros parlamentares para aquela antiga história de um impeachment de Alexandre de Moraes. Que a história é tentar colocar o senador Rodrigo Pacheco no Supremo Tribunal Federal. Então, colocar sim o AGU, Jorge Messias, dentro do Supremo Tribunal Federal, mas colocar também o Rodrigo Pacheco no lugar do ministro Alexandre de Moraes. Então, fazer um impeachment mesmo, né, do ministro Alexandre de Moraes e colocar... Agora que a gente vai ver os senadores que têm saco roxo. Cadê os senadores do mito? Cadê o astronauta Marcos Pontes? Cadê a feminista agora lá, a ex-ministra das mulheres? Me fugiu o nome dela, cara. Cadê os senadores? Cadê o Romário que se elegeu com o mito, conservador pra caralho, que agora tá com o PT? Cadê os senadores para fazer impeachment do Moraes? O Flávio, no Roda Viva, falou que era contra impeachment. A quem interessa o impeachment agora?
Rodrigo Pacheco no lugar. Mas para isso tem muita água para rolar, tem que ter eleição para ter maioria no Senado, para poder ter um impeachment de ministro do Supremo. E o Davi Alcolumbre também tem que topar, porque ele já falou que pode ter 81 assinaturas que ele não coloca em pauta impeachment de ministro do Supremo. Teve uma mudança na política nesses últimos tempos que envolve a questão das emendas. E quem apoiou o Alcolumbre? A gente lembra muito bem, com o apoio de Lula e de Bolsonaro, Hugo Mota e Alcolumbre foram apoiados para presidente da Câmara e presidente do Senado. E que acordo que esses caras fizeram? Provavelmente pautar e aprovar a anistia? Não sei. Impeachment de ministro? O Alcolumbre já disse, pode ter 81 votos que eu não vou pautar impeachment de ministro. Por quê? Porque o Alcolumbre deve ter o rabo preso até no talo, velho. E o Mito apoiou. Aí você critica e você é comunista. Emendas parlamentares. Mexe comigo, mas não mexe com o meu bolso. É isso que o Congresso reage. Então, isso pode fazer com que esse clima mude. É claro, você tem toda a razão, é muito difícil avançar impeachment de ministro do Supremo, mas é o Supremo quem está atacando o Congresso, principalmente na questão do bolso e num ano pré-eleitoral, que a gente vai entrar em 2026. Então, pode vir ali uma reação do Congresso nesse sentido de tentar dar um susto ali no Supremo, para que o Supremo também recue dessas investigações envolvendo emendas parlamentares. Porque o que o Congresso diz, Neila, é que o que está sendo investigado é uma atribuição exclusiva do Congresso. É a forma como eles enviam os recursos para os estados e municípios. Que o Congresso diz, quer investigar caso de corrupção? Fique à vontade, vai pegar lá na ponta e comprove que tem parlamentares recebendo dinheiro para enviar emenda para esse ou para aquele município. Isso tudo bem, eles não se importam. O problema é quando você quer mexer no mecanismo de como eles decidiram distribuir estes recursos. E isso está incomodando muito, não só a Câmara, quanto o Senado também, principalmente porque vem ali do ministro Flávio Dino, que é um ministro que foi indicado pelo presidente Lula, é um ministro político, ele foi governador, foi ministro da Justiça. Então, para o Congresso, há um entendimento de que o Palácio do Planalto está operando para fragilizar o Congresso Nacional. E aí eles dizem, olha, teve operação aqui dentro do Congresso, dentro do gabinete do presidente da Câmara. Aqui. Cara, essa jornalista aqui é uma jornalista foda, viu? Excelente jornalista. Ela fala sem papas na língua. Excelente jornalista, cara. De verdade. Isso aí não poderia existir em lugar nenhum do mundo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que é político, já foi governador, petista pra caralho, do PCdoB, se eu não me engano. E ele foi governador do Maranhão, um dos estados que tem os piores números do Brasil, cara. E, infelizmente, os piores números do Brasil são os estados que ganham mais dinheiro, graças ao nosso pacto federativo, que é um porco pra caramba. Mas não teve operação no Ministério das Relações Institucionais, que recebeu as listas e é o governo quem manda pagar as emendas. Então o Congresso propõe e o governo aperta o botão ali para fazer o dinheiro entrar no caixa das prefeituras. E eu estou falando aqui do orçamento secreto, não são emendas impositivas, que o governo é obrigado a pagar. Então eles dizem por que o Dino também não mira o seu olhar ali para o Palácio do Planalto, para o governo e também para os recursos próprios dos ministérios, porque os ministérios trabalham com as emendas parlamentares e também têm recursos próprios, que eles só mandam para quem interessa politicamente, e isso o Supremo não está vendo. Então isso tudo mexeu muito com o Congresso, tem uma revolta muito grande ali, e o senador Davi Alcolumbre, também está no foco aí da Polícia Federal com essas investigações ali do Beto Louco, que é a Operação Carbono Oculto. Então, eles têm uma carta na manga para poder reagir e agora eles têm motivos para poder discutir um eventual impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que não consegue explicar por que é que ele foi procurar o Banco Central para, supostamente, tratar do Banco Master. E aí a gente pode, Neila, falar um pouquinho da nota que o ministro soltou hoje, e a gente está falando isso que tem tudo a ver com a entrevista do Jair Bolsonaro, porque, voltando aqui, tem uma parte dos bolsonaristas que defendiam que o Bolsonaro não desse entrevista para que ele não ocupasse o noticiário, para que deixasse o Moraes ocupar um pouquinho essas manchetes policiais, digamos assim. Mas a nota do ministro Alexandre de Moraes veio 24 horas depois que essa denúncia veio à tona, que esses questionamentos sobre a conduta do ministro vieram à tona, e por coincidência, junto com a nota do Banco Central. Então peguei aqui os horários, a nota do Alexandre de Moraes saiu às 9h26 e a nota do Galípolo, que é o presidente do Banco Central, que na verdade não é do Galípolo, saiu às 10h47. O que diz a nota do Banco Central? O Banco Central confirma que manteve reunião com o ministro Alexandre de Moraes. Você vê que é o Banco Central confirma. Não confirma que o presidente do banco teve reuniões. E a nota do Moraes, ela diz que as reuniões que ele teve foi para tratar da lei Magnitsky. Agora, o que todo mundo quer saber, o que o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, tinha a ver com a lei Magnitsky. É claro que com uma reunião com os bancos, o ministro poderia ter, porque os bancos precisavam entender
como que eles iriam atender o ministro, já que, pela lei Magnitsky, ele não poderia ter nenhum tipo de relação, transação financeira ali com nada que envolvesse empresas norte-americanas. Agora, com o Banco Central não tem nada a ver com isso. Então, realmente fica difícil explicar que o ministro foi falar pelo menos 5 vezes, e aí a nota do Banco Central não confirma. Não, tem a ver sim, porque foi a primeira vez na história que um ministro brasileiro sofreu uma sanção dessa magnitude. Uma Magnitsky num ministro brasileiro. Então ele teria que conversar sim com o Banco Central para ver como que funcionaria. Porque ele seria proibido de ter transações com qualquer empresa norte-americana. Então meio que tem a ver sim, mas a gente sabe que não foi isso que ele procurou o Galípolo. A gente sabe que ele ligou para intermediar a não venda do Master ao BRB, né? Já que a esposa estava recebendo 129 milhões em parcelas de 3 milhões e 600 mil. Às vezes não confirma com quem ele falou, não confirma nada, falar com o presidente do BC, Galípolo. Os dois devem explicações oficiais sobre esse caso, sobre esses questionamentos, porque imagina, Neila, se fosse com o Bolsonaro ou com qualquer outra pessoa, como seria o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, que sempre foi muito rígido com relação a esse tipo de assunto. Então, fica aí, né, uma das hipóteses para o Bolsonaro não ter falado. E aí vamos entrar no motivo porque o Bolsonaro, o Eduardo... Aqui, cara, eu vou ter que elogiar a jornalista pela 3ª vez. Cara, que jornalista foda. Parabéns, cara. A gente não viu um jornalismo desse na Globo nem a pau, velho. Essa é uma jornalista isenta. Ela critica A, B e inclusive ministro, cara. Parabéns, Metrópole, novamente. O Flávio, o Jair Renan, as mulheres, a Michele, todo mundo da grande família Bolsonaro está em silêncio com relação à questão do Alexandre de Moraes. Você já falou aqui hoje do Augusto Heleno, que conseguiu sair da prisão em regime fechado e cumprir a pena no regime domiciliar. Então, há uma expectativa da família Bolsonaro, não mexe com o Moraes, porque quem sabe, depois da cirurgia que o Bolsonaro vai fazer, ele aceita que o Bolsonaro vá para cumprir a prisão domiciliar. Então, é melhor não mexer com ele, para que não dê motivos para que ele, que sempre age com o fígado, né? A gente viu as decisões do ministro Alexandre de Moraes, tinha até erro gramatical ali, você via que ele escreveu com raiva e muito rapidamente em algumas das decisões, inclusive na decisão da nossa primeira não entrevista, né, Neila? Teve isso, para que não mexa com o Alexandre de Moraes e quem sabe assim ele consiga mandar o Bolsonaro... aqui, cara, de novo, cara. Olha que jornalista foda, parabéns, cara. Vocês lembram daquela quando o Moraes mandou prender o Bolsonaro que tinha erros de português? Cara, essa jornalista é foda, cara. Que matéria foda. Parabéns. Eu elogiei a jornalista 4 vezes, cara. Parabéns. Para casa, que é todo o esforço agora da família Bolsonaro para tirar o ex-presidente do regime fechado. O Fernando Collor não ficou nem 5 dias no regime fechado e foi mandado para casa. Quem era o relator? O Alexandre de Moraes. Agora o Augusto Heleno e agora o Jair Bolsonaro. Então, a ideia ali do Moraes me parece dar uma canseira um pouco ali na família, deixar o Bolsonaro pagar um pouco, né, toda a ação que ele fez em regime fechado e depois eles acreditam que ele possa enviar o Bolsonaro. Então, isso explica, segundo com quem eu conversei ali do pessoal mais da extrema-direita, esse silêncio. Tem muita gente incomodada com esse silêncio, mas essa seria a única explicação para que isso ocorra. Abriu a porta, né? Foi o que eu disse com o Sam. Abriu a porta da possibilidade de Jair Bolsonaro cumprir a prisão humanitária, a prisão domiciliar, por conta da decisão. O que vocês acham que vão dar, pessoal? Que vai dar, né, rapaziada? Moraes, Banco Master e um contrato de 129 milhões de reais com a esposa dele. O maior contrato da história do Brasil com um escritório de advocacia. Caralho, velho. Não sabia disso, não. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser esse. Considere se inscrever no canal para você me ajudar no YouTube. Tamo junto. Até o próximo.